Bom, vamos voltar ao ano de 1984. Uma moça chamada Charlotte Mann, uma norte-americana na casa dos 50 anos, procurou a ajuda de alguns ufólogos e especialistas no assunto UFO para tentar ajudar ela a montar um quebra-cabeça na sua mente. Tratava-se de uma história contada por ela, aliás, uma história contada a ela por sua avó em seu leito de morte no final dos anos 70. Então olha só como é que começa essa história, né? A vovó chama ela, fala: vem cá que eu tenho que te contar uma história, e não é uma história qualquer. Segundo o relato da Charlotte, na primavera de 1941, ela tinha apenas 13 anos de idade, mas ela se lembra desse evento porque ela presenciou o avô dela no telefone falando com um desconhecido, e logo em seguida um carro veio buscar o avô dela. Era a lembrança que ela tinha desse momento. Na época ela era ainda muito nova para entender o que estava se passando naquele dia, mas ela se lembra que o avô dela era um homem muito calmo, muito firme, e ele retornou para casa após essa saidinha dele aí, né? Muito abalado emocionalmente, o que chamou a atenção dela. Entretanto, o que realmente havia acontecido naquele dia, como foi dito a ela, era assunto de adultos. Ela não teve acesso ao que aconteceu ali, né? Não ficou sabendo da história. E essa história do que ocorreu nesse dia tão estranho no ambiente familiar dela acabou permanecendo como um segredo familiar por décadas. Até que finalmente foi revelado pela avó dela, que estava hospedada na casa dela ali no final dos anos 70, enquanto ela se tratava de um câncer que estava no estágio muito avançado. Portanto, ela estava aí praticamente em seu leito de morte, né? O avô da Charlotte era o William Huffman. O William Huffman ele era um reverendo e evangelista da Igreja Batista Estrela Vermelha, que ficava na pequena cidade de Cape Girardeau, lá no estado do Missouri, nos Estados Unidos. E esse fato que ela se lembrava vagamente ocorreu na noite de 12 de abril de 1941, quando o avô dela recebeu um telefonema do xerife local. Então o xerife ligou para ele e falou: olha, cara, é o seguinte, eu preciso da sua presença aqui, porque aconteceu um acidente aéreo nas imediações da cidade e eu preciso de alguém para orar pelas vítimas, porque teve, infelizmente, vítimas fatais nesse acidente. E aí então o avô dela, como era o reverendo, ali, o evangelista da cidade, da região, se colocou obviamente à disposição do xerife. E minutos depois dessa ligação, um carro chegou lá na casa deles e pegou aí o reverendo Huffman lá na casa deles e levou ele para uma área florestal da cidade a cerca de 10 ou 15 milhas de distância da casa onde eles moravam. E aí o William Huffman, o reverendo, alegou que assim que ele chegou no local desse suposto acidente aéreo, ele viu vários policiais, vários bombeiros, também tinham fotógrafos e muitos homens ali que trabalhavam na remoção dos destroços desse suposto acidente aéreo. Então, assim que ele chegou, alguém recebeu ele ali, uma autoridade que estava ali comandando esse resgate, né? E levou ele até um local onde jaziam 3 corpos que estavam cobertos por uma lona e falaram: olha, as vítimas são essas aqui, nós gostaríamos que você fizesse uma oração ali, encomendasse a alma, como fala no catolicismo, né? Ou a extremoção é quando está morrendo, né? No caso ali era só direcionar a alma daquelas pobres vítimas desse suposto acidente aéreo. Entretanto, o reverendo William Huffman começou a desconfiar daquela situação e começou a olhar ao seu redor ali daquela situação meio caótica, né, do acidente, e notou algo muito estranho no ar ali. E não só no ar, mas também no que ele passou a enxergar. Segundo ele, assim que essa lona foi removida, ele pôde notar que o que estava ali no chão, caído, não eram pessoas normais como nós conhecemos, e sim 3 seres estranhos que ele nunca havia visto em toda a sua vida. Segundo o relato do reverendo, esses seres tinham aproximadamente 4 metros de altura. Olha só que bizarro. Eles aparentavam que não tinham, aliás, não aparentavam ter estrutura óssea. Como que a gente pode imaginar isso, né? Um bicho que não tem estrutura óssea. Uma lula, por exemplo, né? Uma lula lá do mar, né?
Ela não tem estrutura óssea, então é um corpo meio molenga ali. Talvez seja isso que fez eles tivessem esse aspecto, talvez, né, meio gelatinoso, sei lá, talvez. Isso que fez ele chegar a essa conclusão de que esses seres não tinham estruturas ósseas. E ele viu que esses seres estavam vestidos com macacões que estavam tão colados à pele que, na verdade, ele não soube definir se aquilo eram macacões mesmo ou se era a pele deles que tinha aquele aspecto. Segundo ele, o material dessa roupa ou da pele deles era muito parecido com um alumínio macio e enrugado. Ele notou também que esses seres tinham mãos e dedos muito longos e possuíam apenas 3 dedos. Bem diferente esses seres, né? E o objeto no qual esses seres haviam se acidentado tinha o formato discoide que ele descreveu como um grande pires de cor metálica, e dentro desse objeto havia uma espécie de um painel e de lá saía um brilho que ele descreveu como realmente um brilho de outro mundo, algo que ele nunca havia conseguido, algo que ele nunca havia visto aqui na Terra brilhar tanto quanto aquele painel dessa nave, né? E também ele notou que haviam dentro desta nave escritas que lembravam os hieroglifos egípcios. Assim como no caso do incidente de Kecksburg, as pessoas também, quando viram, eles se depararam com essas figuras, né? Com essas, como que eu posso dizer, letras desconhecidas, usaram os hieroglifos egípcios para tentar ilustrar o que eles viram. E aí ele começou a prestar atenção no burburinho que estava acontecendo ali, né? E ele ouviu das pessoas que estavam presentes que, antes de identificarem a queda desse tal objeto, tiveram muitos relatos de avistamentos de uma bola de fogo que estava percorrendo o céu naquela noite, o que sugeria que o objeto se acidentou por uma falha ou algo do tipo, né? Ficou ali com uma cara de acidente mesmo. Mesmo diante desse cenário bizarro e caótico, o reverendo Huffman acabou orando ali pelos seres acidentados. Ele foi ali, né? Essa era a função dele. E ele foi lá, orou, tudo mais. E logo em seguida que ele acabou essa oração, né? Que acabou de encomendar ali a alma desses seres, se é que eles tinham alma, né? Já que não tinham ossos, né? Deixa eu dar uma tossida aqui. E assim que ele terminou de fazer o trabalho dele ali, ele relata que chegaram os militares. Porque até então haviam bombeiros e policiais e tudo mais, mas chegaram o pessoal ali da Força Aérea Norte-Americana. E eles já chegaram coordenando a situação, tentando dar um jeito naquele caos. E a primeira coisa que eles fizeram foi chamar ali todos os presentes, todas as pessoas que estavam ali, que haviam testemunhado esse bizarro acontecimento, e chamou eles para uma conversinha privada. Chamou ele, vamos ter uma conversa no pé do ouvido aqui, um por vez, né? E o reverendo William Huffman alegou que ele não sabe o que os militares falaram para essas outras pessoas. Entretanto, quando chegou a vez dele, o que foi falado para ele foi o seguinte: olha, isso aqui nunca aconteceu, você não esteve aqui, você não viu nada aqui, isto é um assunto de segurança nacional e nunca mais fale para ninguém sobre o que você presenciou hoje. E embora o reverendo fosse ali um homem de fé, um homem honrado, de acordo com o relato da neta dele, né, da Margaret, da Charlotte, aliás, né, Charlotte Mann, conforme ele chegou na casa dele, ele estava tão abalado emocionalmente que ele chamou ali o filho dele, que já tinha uma certa idade, e chamou a esposa também, e contou tudo o que aconteceu e falou: olha, gente, isso aqui tem que ficar por aqui mesmo. E aí, só anos depois, no final dos anos 1970, que a avó da Charlotte, lá no seu leito de morte, nos seus últimos dias, resolveu compartilhar essa história com ela. Então, ela montou esse quebra-cabeça. Ela se lembrava da cena, ela tinha 13 anos, né? Tinha uma lembrança assim, não tão vívida, mas lembrava do ocorrido, algo muito atípico que ocorreu ali no seio familiar dela. E depois da história contada, ela juntou 1 com 1, deu 2, e aí ela pirou de vez. Não tinha tanto conhecimento sobre assuntos ufológicos ou algo do tipo, e ela foi atrás de ajuda, conversando com ufólogos e com pesquisadores, contando essa história para eles. E aí o pessoal que passou a investigar essa história foi atrás para verificar a veracidade desse depoimento, né?
que a Charlotte passou para eles. E eles conseguiram verificar os registros dos bombeiros daquela época e viram que realmente um incidente naquela data foi reportado. Entretanto, todas as evidências desse caso, misteriosamente, desapareceram dos arquivos dos bombeiros. Esse caso ele foi registrado no livro chamado UFO Crash Retrievals, do escritor norte-americano Leo Stringfield. Esse Leo Stringfield também foi o mesmo que relatou em um dos seus livros, não foi nesse, a história do Henrique Botton, a fantástica história, muito interessante, do Dr. Henrique Botton, um venezuelano que teve um contato ali. Bom, se vocês quiserem saber mais e não tenham ouvido, voltem um episódio aí, um vídeo para trás, que vocês vão ver essa história que eu e o Edu contamos. Uma história muito, muito interessante. Então essa foi a história do caso Cape Girardeau, ficou conhecido, né, como Cape Girardeau, que era o nome da cidade ali onde ocorreu, nas imediações dessa cidade onde ocorreu esse caso. E agora nós vamos aí contar a nossa segunda história de hoje, que é a abdução do Herbie Skimmer. Herbert Skimmer era um jovem patrulheiro rodoviário que vivia na cidade de Ashland, no Nebraska, lá nos Estados Unidos também, e viveu uma experiência fantástica em 3 de dezembro de 1967. Essa noite era mais uma noite onde ele rodava ali um trecho da rodovia 6, né, como ele fazia costumeiramente, ali era o campo de trabalho dele, né, trabalhava naquele perímetro. E naquela noite ele já havia praticamente percorrido todo o trecho que era da sua jurisdição, já havia dado uma passada nos vários postos de combustível que tem ao longo dessa rodovia. E quando foi por volta das 2 horas da manhã, da madrugada de 3 de dezembro de 1967, ele estava passando pelo cruzamento da rodovia 6 com a rodovia 63, no entroncamento ali, quando ele passou a avistar estranhas luzes que pairavam sobre a rodovia. Segundo ele, a sua primeira impressão foi de que havia um caminhão ao longe carregando em sua carroceria algum objeto que emitia luzes vermelhas. Entretanto, ao se aproximar, ele pôde verificar que não se tratava de um simples caminhão carregando qualquer coisa, e sim de um objeto estranho com formato de disco que tinha luzes vermelhas, e pairava a cerca de 8 metros da estrada. Esse objeto parecia ser feito de alumínio polido, segundo o que ele disse, e embaixo dele havia uma estrutura que lembrava o trem de pouso de um avião de grande porte. Enquanto o Herbie Skimmer, ali o jovem patrulheiro, admirava aquela cena esquisita, esse objeto do nada subiu no ar, deixando ali um rastro de chamas, conforme ele descreveu, e passou por cima da sua viatura e desapareceu no horizonte. Então foi apenas esse o avistamento que o Herbie Skimmer teve até agora. E aí ele achou aquilo muito estranho, ele falou, olha, eu vi um disco voador, né? Mas sim, retornou para a delegacia. Só que quando ele chegou lá na delegacia, ele notou que, surpreendentemente, já haviam se passado cerca de 1 hora, mas para ele, aquele evento estranho não tinha durado mais do que 10 minutos. Olha aí o missing time, mais uma vez, né? E ele então foi lá no seu diário de bordo daquela noite, né? Como ele fazia todas as noites, ele tinha que escrever o seu relatório na delegacia. E nesse relatório ele escreveu a seguinte frase, abre aspas, no entroncamento da rodovia 6 com a 63, vi um disco voador, acreditem ou não, fecha aspas. Foi bem sucinto e direto, né? Olha, vi um disco voador, quer acreditar, acredita, não quer, é isso aí, foi o que aconteceu. E aí ele voltou para a casa dele, para ele tinha sido apenas um evento estranho, mas eu acredito que talvez na vida de um policial isso não deva abalar tanto, claro que chama atenção, mas não abalar tanto, afinal de contas, um patrulheiro aí da madrugada deve ver muitas coisas, então ele, talvez na cabeça dele foi apenas um estranho evento, um bizarro evento que aconteceu. Entretanto,
Na manhã seguinte, assim que ele acordou, ele notou que apareceu uma mancha vermelha no seu pescoço e ele começou a sentir uma forte dor de cabeça também, acompanhada de um grande mal-estar. Assim que essa notícia do avistamento relatado pelo Herb Skimmer ganhou notoriedade, afinal de contas ele relatou aquilo em um documento oficial, né, que é o diário de atividades de um policial na delegacia, um grupo de pesquisadores do fenômeno UFO da Universidade do Colorado resolveu convidar ele para dar o seu relato ali para os pesquisadores, né, para essa galera que havia se juntado para estudar esses fenômenos. E o pessoal falou: olha, a gente quer investigar o seu caso, quer pesquisar, gostaríamos de contar aí com o seu relato. E ele foi lá e tal, beleza, achei legal, vamos lá. Contou o que havia acontecido, esse relatinho rapidinho, né? Olha, só vi a luz ali e tudo mais. Aí o pessoal falou: mas e essa horinha que ficou faltando aí na sua vida, né? Vamos fazer uma hipnose para ver o que aconteceu? Vambora. Então ele foi levado até a cidade de Boulder, no Colorado, em setembro de 68, alguns meses aí depois desse evento, onde ele passou por sessões de hipnose aplicadas pelo psicólogo o Dr. Leo Sprinkle, da Universidade do Wyoming. Durante essa sessão de hipnose, ele relatou que na noite do evento, assim que ele avistou o objeto, ele resolveu se aproximar um pouco mais, e então assim que ele chegou próximo a esse objeto, o motor do carro dele parou, acabou morrendo ali, e o rádio que estava ligado, o rádio patrulha, né, também parou de funcionar e ficou aquele silêncio sepulcral. Nesse momento, um objeto branco saiu da nave. E esse objeto, ele não soube cravar ali se era uma luz, se era um ser ou algo do tipo, nessa primeira sessão de hipnose, né? Mas ele se lembra de que esse objeto branco passou a se comunicar telepaticamente com ele. E aí, nesse momento, ele tomou aquele susto, ele até tentou, num movimento ali espontâneo, sacar a arma dele, só que ele se sentiu paralisado e impedido de fazer isso. Ao término dessa sessão de hipnose, ele se lembrou de mais alguns outros detalhes daquela noite. Ele alega que os seres que estavam se comunicando telepaticamente com ele através daquela luz eram extremamente amigáveis, e aí ele passou a conversar com eles, e esses seres explicaram para ele, que eles usavam as linhas de energia elétrica para abastecerem a sua nave. Olha só que interessante essa afirmação, né? Nós vemos em muitos casos histórias que ocorrem geralmente assim, em estradas à noite, próximos a linhas de transmissão de energia elétrica. Um caso que tem isso é o caso Onilson Pátero. Inclusive ele fala que na segunda abdução dele, para quem não ouviu essa história, tem aqui no feed, procura aí, tá bem legal esse episódio. Mas ele conta que na segunda vez que ele foi abduzido, ele viu uma luz, tipo um raio verde mais ou menos, na linha de transmissão, como se o objeto tivesse ali de alguma maneira interagindo, né? E dentro da casuística ufológica, tanto brasileira quanto internacional, existem muitos casos que contam sobre avistamentos e até mesmo contatos aí de terceiro grau em hidroelétricas, em usinas, né? Em algo relacionado à geração de energia elétrica. E aí, nessa história que nós estamos contando hoje, os seres contaram, através da telepatia, para o Herb Skimmer, de que eles realmente usam a energia elétrica, essas linhas de transmissão, para, entre aspas, aí, abastecerem, alimentarem as suas naves. Ele também relatou que esses seres afirmaram para ele que eles tinham uma base no planeta Vênus. Aí já é uma coisa um pouco mais difícil de criar um paralelo com qualquer outra história, né? Mas de qualquer maneira eles acabaram alegando isso para ele. Essa comissão, essa galera que chamou ele lá para ir lá na Universidade do Colorado, dar esse depoimento e tudo mais, concluiu no relatório final dele sobre o caso do Herb Skimmer, fizeram a seguinte conclusão, aliás, abre aspas: a avaliação de testes da avaliação psicológica, a falta de qualquer evidência e as entrevistas com o patrulheiro deixaram a equipe de investigadores do projeto sem confiança de que a experiência ufológica relatada pelo soldado
era fisicamente real. Ou seja, eles não conseguiram ali nada além do relato do Herbert Skimmer. No caso, realmente, eu creio que acho que a única prova ali que poderia ser, aliás, a única evidência que poderia ser de uma certa maneira factual e física para eles, seriam ali, no caso, a mancha que apareceu nele, né? Entretanto, uma mancha vermelha no pescoço pode ter aí várias procedências, né? Várias hipóteses, inclusive uma chupada da namorada, né? Que ela namora com uma vampira, ela vai dar aquele chupão no pescoço dele. Enfim, mas brincadeiras à parte, esse foi o que concluiu esse relatório feito por esses pesquisadores da Universidade do Colorado. E o Dr. Sprinkle, que foi o cara que aplicou as sessões de hipnose nele, alegou no relatório que ele fez que, independente de ser verdade ou não a história que o soldado contou, ele alega que o soldado acreditava realmente nos eventos que ele descreveu a ele. Então ele viu ali, embora durante o período da hipnose ele contasse uma história que fosse um pouco fantástica e nem um pouco factual, sem evidência física nenhuma, parecia que ele contava aquilo com uma certa veemência, assim, né? Como se tivesse vivido aquilo mesmo. E aí, tempos depois dessa experiência vivida por ele lá na rodovia 6, o Herbert Skimmer ele foi nomeado chefe de polícia da cidade de Ashland. Assim que o chefe dele se renunciou, o chefe dele resolveu sair, foi para um outro local, sobrou a vaga, os caras falaram, olha, o Herbert Skimmer é um excelente patrulheiro, embora veja naves por aí, brincadeira. Vamos nomear ele chefe da polícia da cidade. E aí ele aceitou e tal. Entretanto, 2 meses depois de aceitar ocupar esse novo cargo, ele pediu demissão da polícia porque ele se julgava incapaz de se concentrar em seu trabalho após os eventos ufológicos que ele vivenciou. E como se não bastassem esses traumas que foram deixados nele pelo encontro que ele teve com esses seres, ele passou a ser ridicularizado pelos moradores da cidade. Imagina só, Ashland é uma cidade muito pequena, então essas histórias correm muito rápido, né, na boca pequena ali e tudo mais, e o pessoal passou ali a ridicularizar ele. E ele sofreu algumas hostilidades, inclusive o carro dele foi vandalizado e até a esposa dele deixou ele também. Então veja só que coisa triste, né? Ele viveu essa experiência com os seres, acabou contando o que aconteceu com ele e foi extremamente ridicularizado, né? Teve aí umas consequências sérias para sua vida, infelizmente, né? Ainda no ano de 1968, ele foi submetido a novas sessões de hipnose. Dessa vez, elas foram ministradas pelo Dr. Loren G. Williams. E os resultados dessas sessões foram relatadas em 2 livros do escritor norte-americano Eric Norman. E aí, nesses relatos posteriores, o Herbert Skimmer alega que os aliens que se comunicaram com ele usavam um emblema em seus uniformes que tinha uma serpente alada no peito esquerdo e que essa imagem era muito semelhante às imagens de serpentes aladas que aparecem nas mitologias ao redor do mundo. Eu achei interessante essa alegação de serpentes aladas nas mitologias ao redor do mundo e resolvi dar uma pesquisada. E realmente, em várias culturas, principalmente as antigas, aquelas que atribuem os efeitos naturais, que atribuem a criação do mundo a deuses, muitas dessas civilizações, dessas culturas antigas, tinham ali um deus ou uma deusa, uma divindade que era representada por uma serpente alada. De acordo com os astecas, o Quetzalcoatl, cara, que nome difícil que falar, né? Vamos lá. Quetzalcoatl era, como o nome dele indica ali na língua que os astecas falavam, uma serpente emplumada, um réptil voador, muito parecido com um dragão talvez, que era um fazedor de fronteiras e também transgressor entre o céu e a terra, ou seja, como se fosse uma divindade que era dotada ali, que era a chancela ali, aliás, a cancela, aliás, entre o céu e a terra, e também tinha esse trânsito livre entre o céu e a terra.
Ainda de acordo com a descrição que os astecas faziam para essa divindade, ela também era uma divindade criadora, tendo contribuído essencialmente para a criação da humanidade. Olha aí, quem gosta da teoria dos antigos astronautas, aí é um prato cheio, né? Mas eu achei muito legal essa relação aliás, essa alegação de que ele viu essa imagem de uma serpente alada, né? E tem aí uma certa descrição de serpentes aladas em várias culturas. Os maias também tinham uma versão do Quetzalcoatl com as mesmas descrições, né? Com a mesma características do deus descrito pelos astecas. Entretanto, eles chamavam ele de Kukulkan, que era aí um deus também muito famoso dentro ali da mitologia maia. Uma coisa que chama a atenção é o fato de, por exemplo, nós levando em consideração a hipótese de que os astecas e os maias de alguma maneira tiveram uma interação com povos de fora do nosso planeta, como diz aí a teoria dos deuses astronautas. Eles veriam ali esses caras como, dentro da cultura deles, como serpentes aladas. Mas isso não necessariamente corroboraria uma teoria de que esses, entre aspas, ditos deuses astronautas, né, esses caras que visitavam os astecas e os maias, também representariam-se através de uma serpente alada. Então eu não consegui enxergar um vínculo entre essas duas alegações. E outra coisa que chama a atenção também é que essa alegação desse emblema com a serpente alada, dada pelo Herb Smith, Herb Skimmer, foi feita anos depois, quando o escritor norte-americano foi lá entrevistar ele, né, o Eric Norman, e desse novo depoimento, né, esse depoimento posterior do Herb Skimmer, deu vida a 2 livros que foram escritos pelo Eric Norman. Aí a gente pode entrar naquela hipótese aí também da síndrome do contatado, né, de o cara continuar ali com uma história, ou também pode acontecer dele ter se lembrado de outros detalhes, né? A gente conhece muita história também em que o contatado ou abduzido ele consegue, depois ali de muito tempo, ir recobrando a memória também. Então essa é a fantástica história. Eu achei muito interessante essa história do Herb Skimmer. E achei também muito interessante a primeira história do Cape Girou, porque uma história de família, uma história passada ali da avó no leito de morte para Charlotte Mann. Então achei muito interessante essa história e resolvi trazer para vocês aqui nesse episódio de Além da Imaginação. Eu quero agradecer você que ficou aqui assistindo esse vídeo, que ficou ouvindo aqui esse podcast, esse episódio. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Fiz ele um pouquinho na correria hoje, sem muitos efeitos, sem muito, né? Porque agora eu tô numa fase do trabalho assim, onde eu trabalho pra caramba e tá muito sol, essa onda de calor danada, muita chuva com raio, e aí compromete todas as minhas atividades do trabalho, então às vezes não sobra tempo de conseguir fazer o episódio com tanta qualidade com que vocês estão acostumados. Entretanto, não deixarei vocês sem episódio semanal, tá bom? Então agradeço você que ficou aqui. Vai lá conhecer a nossa página no Instagram, o nosso perfil, no @AlemDaImaginação01. E se você deseja se tornar um apoiador financeiro do programa Além da Imaginação, é só ir lá em www.apoia.se/Além da Imaginação, sem acento. Além da Imaginação. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, deixando o meu abraço. E nós nos vemos no próximo episódio aqui no Além da Imaginação.